18 meses após a descoberta do monolito na Lua, a nave Discovery One é enviada à missão Júpiter ao som da música Adágio de Gaiane, de Chachaturian, que transmite um sentimento de solidão e melancolia que acompanha os astronautas em sua jornada no espaço infinito, mas também a solidão que os acompanha como espécie. A nave possui um formato alongado, sem asas, parece como um grande espermatozoide, uma célula com mobilidade ativa, capaz de nadar livremente, consistindo em uma cabeça e uma cauda. Aos poucos são apresentados os ambientes que constituem a Discovery One. O ambiente principal é uma gigantesca centrífuga, um carrossel rotativo que assegura uma gravidade artificial à tripulação. No primeiro vislumbre dentro da Discovery, temos a presença de um dos astronautas, o Dr. Frank Poole, correndo, se exercitando. Assim como na estação espacial, as cores predominantes são branco e preto, com a inclusão do azul, vermelho, verde e amarelo em alguns detalhes, como nas telas dos computadores, roupas e até mesmo o olho de HAL 9000. Em seguida, realizando suas atividades, somos apresentados ao Dr. David Bowman, que caminha para junto de Poole, para a rotina de alimentação na nave. As atividades desta sequência evidenciam uma concentração em atividades intelectuais. O esforço físico para conseguir se alimentar não é mais necessário. Agora os astronautas conseguem seu alimento através de um aperto de botão. A Discovery One torna-se uma grande metáfora da qualidade de vida moderna, com sua rotina de alimentação, com alimentos altamente processados, no qual as pessoas são servidas em bandejas, assim como nas redes de fast food, e os cuidados físicos de Poole também podem ser vistos com a relação de que muitas empresas possuem ambientes de trabalhos supermodernos com academia, salas de jogos e muito mais. Assim, os astronautas trabalham dentro de sua própria casa, no qual o único contato com o mundo exterior é realizado via internet, mediado por um computador, assim como acontece com trabalhadores de home office, autônomos, estudantes à distância, eles começam a depender de ferramentas. O restante da tripulação nos é apresentada por um programa de televisão gravado pela BBC, onde Bowman e Poole foram entrevistados. Conhecemos a tripulação adormecida, em estado de hibernação até a chegada da Discovery a Júpiter. São eles Dr. Charles Hunter, Dr. Jack Kimberly e o Dr. Victor Kaminsky, e um sexto tripulante, uma das gerações mais avançadas de computadores, o HAL 9000. Na entrevista, há um trecho que vale observar com atenção, em que o apresentador questiona a razão pela qual a tripulação foi colocada em hibernação antes da partida, sendo algo inédito nas missões espaciais até o momento. Primeira vez em que homens começam a hibernar antes da partida. Por que isso foi feito? Bom, foi feito para atingir a máxima conservação de nossa capacidade de preservar vida. Basicamente, comida e ar. Os 3 tripulantes em hibernação são a equipe de pesquisa. E os conhecimentos deles não serão usados até nos aproximarmos de... Mas HAL também questionará esse ponto mais adiante, ao longo da sequência, e as razões para tais perguntas começarem a ficar evidentes. A entrevista continua e somos apresentados com mais detalhes as tarefas de HAL 9000. Fica claro que ele é o cérebro e o sistema nervoso da nave. Dentre suas tarefas está a de cuidar da vida dos que estão hibernando. Sendo questionado sobre se sentir inseguro ao respeito, HAL, com certo ar de superioridade, responde ao entrevistador. Deixe-me colocar nestes termos, Sr. Hammer. A série 9000 é o computador mais confiável já construído. Nenhum 9000 jamais cometeu um erro, nem deu falsas informações. Todos nós somos, segundo as mais realistas definições, infalíveis e incapazes. Com o decorrer da entrevista, há mais perguntas aos doutores. Uma interessante é sobre a sensação de viver a maior parte do ano próximo de HAL, no qual o Dr. Poole responde que ele é o 6º membro da tripulação e que se acostuma logo à ideia de que ele fala, e você o vê como uma outra pessoa. Acha que HAL tem emoções autênticas? Ah, sim, ele age como se tivesse emoções autênticas. Claro, foi programado assim para facilitar a nossa interação. Mas se ele tem sentimentos reais ou não, é uma coisa que ninguém sabe ao certo. É interessante notar
que, como humanos, tentamos nos identificar ou até mesmo assimilar sentimentos por determinados objetos, objetos que nos deixam felizes, seguros, entretidos. Mas com o tempo, compreendemos que o objeto é apenas uma ferramenta produzida por muitas outras. O computador que utilizo para trabalhar ou o celular que você utiliza para assistir vídeos são apenas objetos que, mesmo completos de informações, são ao final apenas objetos vazios, sem sentimentos. Contudo, e os humanos? Devemos também questionar sobre a existência de sentimentos nos astronautas. Novamente, a melancólica música de Gayane de Chachaturya acompanha a frieza das relações humanas. Segundo o livro 2001 de Benson, Kubrick e Clarke conceberam os astronautas como homens cultos e com muito autocontrole, dois especialistas tão imperturbáveis que poderiam ser confundidos com androides. Poole toma banho de luz artificial, enquanto é interrompido por Hal e uma transmissão de seus pais para lhe desejar feliz aniversário. Poole pede a Hal para transmitir a mensagem em vídeo e para ajustar a altura de seu encosto para a cabeça. Tudo leva a uma minimização das atividades físicas, pois tudo pode ser realizado com apenas o comando de voz. Poole assiste a mensagem dos pais sem mostrar algum tipo de emoção ou sentimento em relação aos assuntos mencionados por eles. Durante a mensagem, vemos o Dr. Bowman dormindo, explicitando a questão da solidão do homem moderno. Novamente, segundo o livro 2001 de Benson, a reação indiferente do ator Gary Lockwood, o Dr. Poole, aos pais e a Hal são indistinguíveis, uma espécie de insipidez amortecida. Mais do que qualquer outra cena do filme, o aniversário de Poole transmite uma sutil e excruciante mensagem sobre os efeitos dessensibilizantes da comunicação mediada por tecnologia. Temos mais características do homem da era espacial e sua aproximação à maneira de ser das máquinas. Os movimentos dos corpos dos homens macacos desgovernados agora dão lugar aos movimentos calculados ou a inações, como no caso da cama elétrica controlada por voz. Podemos ver ainda mais como o homem se encontra bem mais solitário ao se alimentar ou no trabalho em que ocasionalmente coincidem acordados ou dividindo tarefas. O contato físico é quase zero, chegando ao extremo de utilizar os comandos de voz para controlar grande parte da nave e suas funções. Embora a cena do jogo de xadrez seja muito pequena dentro de 2001, é uma das cenas mais importantes do filme, pois se trata da primeira insinuação de que alguma coisa não vai bem com Hal. Em um jogo de xadrez, o objetivo claro da partida é dar checkmate no rei adversário. Os dois jogadores devem usar suas estratégias para atingir este objetivo. Segundo Alfred Binet, psicólogo que fez estudos sobre enxadrismo, o jogo de xadrez contém tudo: poder de concentração, nível de instrução, memória visual, para não mencionar também o talento estratégico, a paciência, a coragem e muitas outras faculdades. Se fosse possível ver o que se passa na cabeça de um enxadrista, iríamos descobrir um irrequieto mundo de sensações, imagens, movimentos, paixões e um panorama sempre mutante de estados de consciência. A nossa mais precisa descrições, comparadas às deles, não passam de esquemas grosseiramente simplificados. O xadrez, então, torna-se um jogo de pessoas inteligentes. Em toda a nossa história como humanidade, sempre tentamos superar nossas limitações com ferramentas. Superamos a limitação da velocidade com os carros, superamos a impossibilidade de voar com aviões e naves, mas nunca fomos desafiados no mundo do intelecto. E Hal, através deste jogo, parece representar um novo predador que irá desafiar o domínio da inteligência da mente humana. Neste duelo, as armas são cerebrais e as agressões psicológicas. A vitória quase sempre corresponde a quem melhor saiba compreender ao outro, a quem capte suas forças e debilidades mentais. Paralelamente, Poole se mostra desconfortável mordendo suas unhas. Ele realiza sua jogada e logo depois Hal. Entretanto, Poole não parece ter prestado atenção ao jogo e Hal explica todos os movimentos que o levaram à vitória. Então Hal diz: "Desculpe, Frank, acho que você não percebeu. Rainha para bispo 3, bispo toma rainha, cavalo toma bispo, mate." Mas o que é ainda mais interessante é que Hal na verdade não venceu o jogo. Citando Benson,
Àquela altura da trajetória da Discovery, em direção a Júpiter, não ocorreu a Apollo que o computador poderia estar roubando ou cometendo um erro, mas foi assim que Kubrick fez, porque o correto era Rainha para Bispo 6, um detalhe que Apollo não percebeu apesar de estar bem embaixo de seu nariz na tela à frente. Kubrick quis mostrar de forma sutil que a primeira vítima de HAL estava com a guarda baixa. Nada além dos corpos de Dave e Frank parecem ser naturais e orgânicos. As telas são digitais, a iluminação é artificial, tudo na cena é sintético, incluindo a comida. O ponto de cor mais expressivo é o vibrante vermelho do olho de HAL. O tempo, assim como o ambiente, também é artificial. Não sabemos se é dia ou noite, não sabemos quanto tempo passou de uma cena para outra. Logo após a cena de xadrez, Bowman aparece em sua rotina na Discovery, enquanto Poole está dormindo. Bowman está desenhando os astronautas em estado de hibernação. Aqui temos a capacidade humana para a criatividade. Somos os únicos seres que produzimos artes e, segundo Giselen, a criatividade é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Complementando, segundo Flieger, manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento incomum para nós ou para o nosso meio. É na capacidade criativa que existe a chave da capacidade de evolução da humanidade, diz Sanches em seus apontamentos. É também no processo criativo que conseguimos criar soluções para problemas, como vamos ver a seguir com Bowman e HAL 9000. Em uma conversa que parece normal, até mesmo comum, HAL pede para ver os esboços de Bowman. A relação humano-máquina de HAL e Bowman é de igualdade e até mesmo de amizade, como foi mencionado anteriormente. Para os astronautas, HAL é o 6º membro da tripulação. Eles conversam sem grandes cerimônias, num patamar quase de pessoa para pessoa. Temos a visão de HAL no mesmo nível que a de Bowman. Não há intermédio de teclados, códigos ou cliques na cena, é apenas a fala e a audição. HAL então surge como um ser que possui algum critério estético, podendo encontrar ou distinguir algo como sendo belo, ao emitir sua opinião sobre o desenho do astronauta. HAL então começa a questionar Bowman, iniciando uma conversa direcionada sobre as condições de preparação da missão, sobre sigilo, por exemplo, e cujas verdadeiras intenções somente serão reveladas mais tarde em outra sequência. Os questionamentos de HAL surgem a partir de boatos e conspirações. Ele parece um amigo falando sobre paranoias infundadas. HAL deveria ser completamente fiel à sua programação criada pelos humanos. Nesta cena, ele começa a suspeitar das pessoas que organizaram a missão. É interessante notar aqui que não temos um jogo de xadrez, mas temos dois adversários que em certo sentido ainda não sabem disso. Ao contrário de Apollo, que estava desatento com a partida, Bowman surge como um adversário em pé de igualdade. Os detalhes dessa cena estão no diálogo. Quando HAL inicia a conversa, ele pergunta a Bowman se ele está se sentindo inseguro com a missão. Como um jogador habilidoso, Bowman não responde, mas realiza uma nova pergunta para o computador. HAL continua. Suas suspeitas aproximam sua inteligência artificial a gerar atos de desobediência, o que leva a uma situação de conflito entre humanidade e ferramenta. Dave questiona se a conversa é apenas para relatório psicológico da tripulação. Embora não haja um rosto, notamos mudanças de expressão, permitindo inferir que HAL mente ao responder que sim. Então HAL continua. Logo depois, em um simples gaguejar, justo antes de prever uma pane, ele diz: só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Acabei de detectar uma falha na unidade AE-35. Como um supercomputador que HAL é, com objetivos tão importantes como assegurar a vida dos astronautas em hibernação, este gaguejar traz um sinal de que HAL está realizando cálculos à beira do seu limite, tão complexos que provocam essa repetição na fala, arquitetando em poucos milésimos um plano com requintes enxadrísticos, como se verá nas próximas sequências. Assim, logo após seu pequeno gaguejar, HAL surge com um novo problema, detectando uma falha na unidade AE-35. A antena exterior, o único meio de comunicação dos astronautas com a Terra. Bowman então pede um relatório para HAL. Este relatório será enviado para a missão controle na Terra, onde serão analisados os dados apresentados por HAL.
Para um filme que foi realizado antes da era digital, as cenas analógicas de 2001 são em si uma obra-prima. O flutuar das naves, o espaço, precisamente as naves e os efeitos gráficos foram todos realizados à mão. Quando Bowman, em uma pequena cápsula, deixa a Discovery em busca de substituir um tipo de caixa de controle da antena exterior, temos ainda mais o vislumbre de 2001. Durante a cena, o som da respiração de Bowman é contínuo. Podemos presumir que Hal seja capaz de escutá-lo. Como no jogo de xadrez, precisamos captar as forças e debilidades de nossos adversários. Hal começará a movimentar as peças no seu tabuleiro. Em um ambiente como o espaço, o som permanente da respiração parece exprimir um sentimento de fragilidade da vida humana no vácuo do espaço. Literalmente, a vida humana pende de um cabo de oxigênio alimentado por uma máquina, assim como a ligação invisível da comunicação com a Terra através da antena. Bowman retorna à Discovery e, junto a Poe, revisam a previsão de falha de Hal. Entretanto, encontram nada de errado. Hal então recomenda colocar novamente a unidade em operação até uma possível pane, e continua dizendo: podemos arcar com a impossibilidade de comunicação durante o curto período que levará para substituí-la. Surge o início da dúvida sobre a reputação de Hal. Os astronautas recebem uma confirmação da missão controle para a substituição da unidade para assim verificar a previsão de falha. Entretanto, são advertidos de que Hal realmente errou ao prever a falha, sendo confirmada por um computador gêmeo a HAL 9000 na Terra. Nesta cena, a falha de Hal, confirmada por outra máquina, uma ferramenta verificando a outra, idêntica, surge como uma dualidade representada através de um espelho, um gêmeo que só evidencia o que parece ter sido uma má jogada por parte de Hal. Logo após a descoberta do erro de Hal, Bowman pede a ajuda de Poe com um problema na cápsula, uma mentira. É interessante notar que durante todo o início da missão a Júpiter, os astronautas não realizam nenhum trabalho físico. Eles serviam apenas como assistentes a Hal, que conduzia a nave e suas funcionalidades. É a partir do erro de Hal que vemos pela primeira vez Bowman e Poe efetivamente trabalhando juntos. Do contrário, apenas Hal poderia conduzir a Discovery ao seu objetivo. Criando um paralelo, a mentira de Hal, Bowman também mente, evidenciando um traço dos próprios humanos. Desde o início da estação espacial, o Dr. Floyd mentiu aos soviéticos sobre os verdadeiros acontecimentos na Lua. Seguimos com Hal e agora Bowman. A mentira é contada quando uma pessoa tem a intenção de enganar a outra, fazendo com a prévia de um propósito. Entrando na cápsula, temos um pequeno detalhe que será importante mais à frente. Escrito na porta em letras vermelhas, diz: perigo, parafusos explosivos. Seguimos com a cápsula rotacionando. Hal consegue ver o que está acontecendo lá dentro, mas não consegue ouvir o que os astronautas estão conversando. Eles conversam sobre a integridade de Hal. Falam sobre a geração de computadores 9000 que nunca tiveram uma falha, são perfeitos. Eles continuam com o plano de recolocar a unidade na antena externa para assim realizar a análise da falha. Os astronautas preveem uma alternativa se a unidade não falhar. Segundo Hal, a unidade irá falhar, mas caso não, a alternativa será o desligamento do supercomputador. Poe é o primeiro a ter esse pensamento, dizendo: se seu mau funcionamento ficar provado, teremos de desconectá-lo. Então eles continuam conversando sobre como desligar Hal. O enquadramento que antes estava nos astronautas passa a mostrar Hal observando do lado de fora, e descobrimos que durante toda a conversa, Hal estava lendo os lábios dos dois. Deste modo, Hal começa a se sentir ameaçado. Ele possui um objetivo. Somente mais adiante o computador revelará que os planos dos humanos para desconectá-lo não eram um segredo para ele. A partir de 1h e 27 minutos do filme, entramos em um intervalo de 3 minutos, acompanhado com a música Atmosférica de Ligeti. Devemos lembrar que a música de Ligeti sempre surge a partir de um estado de evolução, primeiro junto com o monolito na aurora do homem, segundo com o monolito na lua, e agora em uma tela preta, sem personagens ou paisagens no espaço. Citando Maurício José Vera, a música como elemento que denota algo fora do âmbito humano revela ao espectador que algo está de fato acontecendo, mas o que há na tela, o que o espectador está olhando na projeção. As respostas podem ser diversas e possivelmente, assim como o quadro preto suprematista de Kazimir Malevich, Kubrick quisesse colocar o espectador
em um papel ativo interpretativo perante a obra, transmitindo a ideia de que se trata de um momento de evolução pela presença também do monolito representado na tela, mas desta vez da máquina em vez do ser humano, pois justamente após este momento de escuridão, Hal decide tomar o controle da missão. Após um intervalo, a Discovery surge flutuando no espaço. O som de respiração é o maior detalhe da sequência. Em uma cápsula, o Dr. Polo deixa a Discovery com o objetivo de recolocar a unidade na antena externa. Então o Dr. Polo deixa a cápsula e sozinho flutua a caminho da antena. No mesmo momento, a cápsula rotaciona, ficando em direção a Polo. Os braços pinças da cápsula se abrem, então ela se aproxima. Logo a cena corta para o olho de Hal em vários planos que vão cada vez mais se aproximando do olho vermelho sangue, e repentinamente o som de respiração é interrompido. Segundo o livro de Benson, em vista do destino final de Polo, nas mãos do controle remoto de Hal, tão remoto a ponto de converter a cápsula de sua morte em um peão tomando outro, existe um paralelo entre a breve e aparentemente inconsequente cena de Polo jogando xadrez com a morte e a cena de Max von Sydow, fazendo o mesmo como cavaleiro medieval em O Sétimo Selo de Ingmar Bergman, diretor de cinema que Kubrick admirava acima de todos. Polo surge debatendo-se no vácuo e tentando segurar o cabo de oxigênio que foi cortado. Hal, assim, realiza uma jogada de mestre. Ele encontrou a debilidade de seus adversários, enquanto Bowman sai rapidamente da cabine de controle a caminho da sala das cápsulas e pede para Hal preparar uma para sua saída em resgate a Polo. Bowman entra novamente na cápsula e novamente aparece o detalhe da porta de onde se lê perigo, parafusos explosivos. Bowman deixa Discovery sem capacete em busca do corpo de Polo. Em vários planos, o rosto de Bowman se mostra sem qualquer emoção. O resgate de Polo é finalmente alcançado pelos braços pinças da cápsula de Bowman. Os bips e alarmes deixam de ser escutados e apenas o silêncio permanece. Há um corte para o olho de Hal em close e depois voltamos para a tela do monitor com a tela vermelha e o texto falha no computador. Os gráficos vitais aparecem e mais cartões de texto ficam vermelhos, mostrando que as funções vitais dos astronautas em hibernação estão em estado crítico. Adiante surge outro cartão vermelho mostrando que Hal assassinou toda a tripulação, com a falência das funções vitais. Toda a construção da cena de assassinato de 2001 é contraditória. Diferente de filmes como Blade Runner e Exterminador do Futuro, onde os assassinatos são expressivos, em 2001, as vítimas de assassinato não esboçam nenhuma reação. Literalmente não existe qualquer movimento. O próprio assassino é um supercomputador sem qualquer sinal expressivo. Uma vez que ele controla todas as funções da Discovery, basta que desligue os suprimentos que garantem a vida dos astronautas. Os tripulantes assassinados já estavam inconscientes em suas câmeras de hibernação. Eles sequer perceberam suas próprias mortes. O vermelho que começa a surgir nos gráficos vitais dos tripulantes é a única ligação metafórica com o vermelho do sangue. Eles estão morrendo. E o som dos bips é como se fossem gritos que logo se interrompem com o silêncio mortal e vazio da Discovery. Bowman então tenta voltar para a Discovery pedindo repetidas vezes a Hal para abrir o compartimento de cápsulas, algo que não irá acontecer por vontade do computador. Bowman então tenta contactar Hal várias vezes. Se Hal o ouve após algum tempo, Hal responde. A parte mais importante da conversa entre Hal e Bowman é quando o supercomputador começa a explicar seus motivos para impedir a entrada de Bowman novamente à Discovery. Hal, em seu diálogo, diz: "Esta missão é muito importante para mim, para deixá-lo ameaçá-la, e se dispôs a matar todos aqueles que pudessem ameaçá-lo." Bowman também descobre que todo o seu plano realizado em conjunto com Paul dentro da cápsula já era conhecido por Hal. Podemos inferir que o supercomputador possui até mesmo livre-arbítrio, escolhendo o que está fazendo, desobedecendo ordens. Ele considera-se superior à inteligência humana em todos os aspectos e se vê muito mais capacitado para chegar ao solo de Júpiter sem eles. Ele enganou todos os seres humanos e na primeira oportunidade assassinou para assumir o controle de suas próprias decisões. Ao longo da sequência, o enquadramento mostra a Discovery, gigantesca em comparação à minúscula cápsula tripulada por Bowman.
Em certa forma, temos a representação do volume da ferramenta evoluída e inteligente e a própria insignificância do homem perante sua criação. A conversa dos dois chega ao momento final. Bowman adverte que entrará pela câmera de compressão, ao que Hal lhe responde de forma irônica: sem seu capacete espacial, Dave encontrará sérias dificuldades. Bowman então começa a planejar em poucos minutos como será sua entrada à Discovery. Em um processo criativo, o primeiro passo é a percepção do problema, que envolve em um desafio. Na sequência, o primeiro desafio é conseguir sair da cápsula diretamente para a Discovery o mais rápido possível, pois Bowman está sem capacete em um ambiente totalmente complexo, com ameaças do vácuo e radiação. Depois da observação do problema, o próximo passo é convertê-lo em um modelo mental. Não sabemos quanto tempo demora para Bowman voltar à Discovery, mas antes disso ele precisou considerar e ver uma solução para conseguir entrar novamente. Então ele começa a produzir uma solução ao problema, convertendo a ideia mental em ideia prática. O primeiro movimento de Bowman é deixar o corpo de pulo no espaço e voltar à cápsula, a câmera de compressão da Discovery. Ele utiliza as pinças para abrir a câmera. Aqui temos um paralelo. Todas as cápsulas da Discovery são idênticas. As pinças que antes cortaram os cabos de oxigênio de Poole, o levando à morte, estão operando o salvamento de Bowman. Ele rotaciona a cápsula, colocando a porta em paralelo à porta da câmara de compressão. Aqui devemos lembrar do detalhe apresentado e mencionado antes, que se encontra escrito no exterior da porta da cápsula, onde se lê "perigo, parafusos explosivos". Bowman então se posiciona, ativando a porta que irá explodir e lançá-lo como uma bola de canhão para dentro da câmara de compressão da Discovery. Bowman então retorna à Discovery, conseguindo um capacete verde diferente de seu traje na cor vermelha. O som de respiração retorna. Temos uma máquina levando oxigênio a Bowman através do capacete. Hal, assim como Bowman no exterior da Discovery, começa a fazer repetidas perguntas que não são respondidas. Bowman continua com passos decididos a caminho da sala de controle de Hal. Durante a sequência, Hal está em estado de súplica para que Bowman desista do plano de desligá-lo. Desde o momento em que Bowman retorna à Discovery, os seus planos são captados em contra-plongée, mostrando que o homem retornou ao seu lugar no topo da cadeia evolutiva. Segundo Paulo Piazzi, observa que o sobrevivente David Bowman decide então desativar a máquina com defeito. Do ponto de vista de Hal, no entanto, são os humanos que têm defeitos e estão atrapalhando o cumprimento da missão, e portanto eles é que deveriam ser desativados. Durante a lobotomização de Hal, temos a cena mais comovente de 2001, uma máquina suplicando por sua vida, e durante esses últimos minutos de Hal, também temos sinais de angústia no rosto de Bowman. É como se, em certa forma, o homem voltasse a sentir. O supercomputador começa a perder suas funções, ficando cada vez mais lento. Hal então oferece cantar uma música a Bowman, que aceita. A música chama-se Daisy. Perto de seu final, Hal diz as palavras "porque me apaixonei por você", enquanto seu olho vermelho refletindo Bowman preenche todo o enquadramento. Esse pequeno elemento pode ter vários significados, mas também podemos inferir que o supercomputador via no homem o outro eu, no qual o homem como seu criador era visto com total confiança, e por outra parte, como o genuíno inimigo da missão. Após a morte de Hal, Bowman descobre o verdadeiro objetivo da missão pela mensagem escondida, realizada pelo Dr. Floyd, que por razões de segurança foram escondidas da tripulação e ocultadas por Hal. Na primeira evidência de vida inteligente fora da Terra, o monolito encontrado na Lua. Durante o terceiro ato de 2001, a grande questão que permanece é por que Hal entrou em pânico. O supercomputador estava apenas seguindo sua programação ou estava seguindo seu livre-arbítrio? Hal era conhecido como o sexto tripulante. Ele era o único que tinha conhecimento da existência do monolito e, respectivamente, de vida inteligente fora da Terra. Desse modo, tínhamos durante a missão de Júpiter a missão corrente, no qual Bowman e Poole tinham conhecimento, e a missão confidencial, confiada apenas a Hal. Assim, o conflito crucial que Hal vivenciaria era manter o verdadeiro propósito da missão desconhecido da tripulação, precisando assim mentir. O dilema de Hal, como explicado no livro de Benson,
é o de ter sido programado para enganar os homens para quem foi expressamente criado a fim de fornecer dados exatos e objetivos. Pertencia a HAL fazer gestão de informação confidencial e informação corrente, precisando muitas vezes recorrer à mentira, um artifício que é utilizado não apenas pelos humanos, mas também por outros seres vivos como plantas e animais. A mentira então possui uma questão de sobrevivência. Segundo o filósofo evolutivo David Livingstone Smith, sem a mentira, a vida em sociedade entraria em colapso. Se você duvida disso, basta imaginar o que seria a vida se você resolvesse dizer a todos os seus amigos o que realmente pensa de cada um deles. A pane surge quando o HAL não consegue processar os estados de uma mentira que são tão naturais para a mente humana. Assim surge um tipo de bug, um erro proveniente de diversas designações, dando razão ao dizer que o erro se deve a causas humanas. A partir daí, HAL entra em paranoia. Sentindo ameaçado fisicamente pelos astronautas, ele inicia um plano enxadrístico para destruir essas ameaças ao matar grande parte da tripulação. Ai, mi linda mesa.